pela chuva que caiu essa noite, pelo dia que estamos pensando e pela glória, Senhor, que nós estivemos passando no almoço. Pai, nós queremos agora agradecer ao Senhor pela saúde, agradecer ao Senhor pela graça de termos o pão de cada dia. Pai, ensina nós a amarmos o nosso semelhante, ensina nós a levarmos a Tua palavra. Pai, nós queremos agora agradecer ao Senhor pela graça do amor fraternal para com a Tua igreja, com a Tua noiva. Ensina nós sermos humildes e mansos de coração, mas dá-nos, Senhor, a Tua proteção, a Tua graça e o Seu amor. Vem cobrindo nós com Teu manto sagrado e trazendo sobre nós a Tua graça. Dai-nos, Senhor, a Tua bênção. Fica conosco nessa tarde. Fala conosco, Senhor, para a honra e a glória do Senhor. Esse altar foi levantado para que o Senhor possa falar conosco. Esse altar foi levantado para que o Senhor venha nos abençoar e nós venha glorificar e exaltar o Teu nome. Recebe, Senhor, o louvor dessa tarde. Recebe, Senhor, a nossa adoração. E que nós possamos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sentir a Tua presença, em nome de Jesus. Queremos convidar vocês, nós não somos cantores, né? E também somos um pouco envergonhado, não, mas tímido, né? Para louvar. Então nós vamos botar o louvor de número 8. Diz assim: Cristo fiel amigo. Esse nós podemos dizer que é fiel. E você está sendo fiel ao seu amigo? Ou você só tem colega? Quero convidar vocês para estarmos adorando a Deus com o hino da harpa cristã de número 8, Cristo fiel amigo. Mas a sua glória me é partido.
amigo inseparável. Esse é o amigo de cada momento. Vamos estar louvando agora o hino de número 33 da harpa cristã. Com tuas mãos segura. Se Ele segurar na nossa mão, nada sofre. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, mais e mais unido a ti, Jesus. Oh, trazer que nunca me desvia de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares este céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, oh, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Santo Deus, de misericórdia, poder e bondade. Agora nós vamos estar orando, louvando o louvor da harpa cristã de número 400. Em Jesus podemos tudo. Em Jesus conseguimos todas as nossas vitórias. Convido vocês a louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor no louvor. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruta a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus ó bênção e maldita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo mal e a morte, em Jesus eu sou firmado e forte, em Jesus eu guardo rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Só em Jesus venceremos. Só na graça desse amor maravilhoso, desse Deus Todo-Poderoso, podemos alcançar aquilo que o Senhor vem nos abençoar. Quer ser abençoado? Esteja preparado.
preparado é na humildade, é buscando a presença desse Deus maravilhoso, para que nós possamos vencer todas aquelas maldades, pessoas ou principado, potestade, que quer ver a destruição da nossa vida. Quero saber se tem alguém aqui dentro de nós que queira dar um testemunho, queira falar alguma coisa, algo precioso. Pode deixar que vai chegar o dia da senhora. Então nós estamos em poucas pessoas, já vamos direto para a palavra. Convido vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 6. Essa passagem de Isaías número 6 foi quando o rei que protegia Isaías veio a falecer. Eu quero ver se você verdadeiramente vai entender essa leitura do profeta. Quando você tem segurança, quando você tem alguém que te protege, alguém que te dá amparo, eu falo aqui no físico e não no espírito, porque Isaías tinha os dois até o capítulo 6. Mas do capítulo 6 em diante, Isaías perdeu a sua proteção do homem. Porque Deus, quando quer agir, Deus, quando quer falar, Ele fala e faz conforme agradável aos olhos do coração dele. Aqui, irmãos, tem uma caixa que foi preparada para que nós colocamos os nossos pedidos de oração. E antes de nós começarmos agora a meditação da palavra do Senhor da tarde de hoje, quero que você estenda as mãos para cá e vamos estar orando para que Deus possa ouvir o nosso clamor, o nosso pedido, e Deus possa colocar suas mãos poderosas sobre cada pedido que aqui já se encontra, e que você possa escrever o seu pedido na fé, na confiança que será ouvido pela presença do Senhor. Deus soberano, Deus poderoso, Santo Deus de Israel, enche, ó Deus, Senhor, com a tua infinita misericórdia, poder e bondade. Venha, ó Deus, derramando graça, venha, ó Deus, dando vitória, que cada vida, Senhor, que foi colocado, cada pedido que foi colocado sobre essa caixa, vem receber das mãos do Senhor um milagre especial. Cobre dando graça, vida vitoriosa. Pai, em nome de Jesus, ainda que esteja morto, o Senhor ressuscitará. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Venha, ó Deus, fazendo prodígio e maravilha sobre os nomes, Senhor, encontrados aqui nessa caixa. E dá-nos, Senhor, a tua graça. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Também da mesma forma, papai querido, venha, ó Deus, abençoando aqueles que dizimam, aqueles que ofertam e aqueles que hoje nada têm para ofertar, mas que o Senhor possa abençoar, dando 30, 60, 90, 100 por um. Pai, que nós entendemos o projeto do qual o Senhor nos chamou para fazer, e dai-nos, Senhor, a sabedoria, em nome de Jesus. Aqui no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, fala sobre a visão de Isaías e o seu chamado. Ele teve a visão da graça do Senhor e logo em seguida o Senhor o chamou para fazer a diferença, para ser aquele que levasse a arca da aliança até aquelas pessoas necessitadas, que é a palavra da salvação. O chamado de Deus não quer dizer que você vai encontrar só pétalas de rosa para passar por cima. Também tem pedra, tem espinho. Às vezes esse pessoal até sequer apanhava para ficar calado e não falar do amor de Deus. Mas mesmo assim, eles falavam genuinamente daquilo que Deus mandava fazer. Então a palavra do Senhor diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi, isso aqui é Isaías falando, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as obras de suas vestes, as abas de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os
os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, Isaías falando, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouça, mas sem entender, veja, mas sem perceber. Tornei insensível o coração deste povo, endurecer-lhes os ouvidos e fechar os olhos deles. Aqui foi um encontro, foi uma intimidade. Aqui foi Deus se revelando para um homem que temia ao Senhor. Deus veio até onde Isaías se encontrava. Não foi Isaías que foi até onde Deus estava. Foi Deus que desceu aonde Isaías estava. E naquele momento, Isaías se comoveu de ver as bordas das roupas de Deus. E eu também fiquei um pouco me comovido quando eu estava meditando nessa palavra. Para você imaginar como será a borda, as orlas de Deus. Deve ser estrondoso, majestoso, algo que nossos olhos nunca contemplou em ver. Isso aqui ele não falou que ele viu a face de Deus, ele viu as bordas das roupas de Deus. Beiradinha da roupa. Agora imagina você vendo só a beiradinha da roupa do Senhor, porque aqui os anjos, os querubins estavam sobre Deus, por cima de Deus, tampando. Ali com duas asas ele estampava em cima, duas asas ele estampava os pés e duas asas eles voavam. Então os anjos do Senhor tinham 6 asas. E naquele momento eu fico imaginando quando os anjos começavam a balançar as asas, assim, aquela unção do vento naquele lugar, aquela unção assim de glória sobre aquele lugar, porque nada mais, nada menos, quem estava ali era a presença de um Deus celestial, o único Deus que existe. Imagina a glória que estava caindo ali, a ponto de os umbrais das portas balançar, umbrais das portas se mexer. E a presença daquele Deus foi tão forte, mas tão maravilhosa ali na presença dele, que o lugar começou a encher-se de fumaça, começou a ficar branco como se estivesse caindo. Ali naquele momento, uma cerração, uma neve, porque a presença de Deus fazia presença ali naquele lugar. E Deus está ali naquele momento, frente a frente com o profeta. E o profeta naquele momento temeu, ficou com medo. Por que ficou com medo? Porque somos pecadores e temos pecado sobre os homens. Ele falou: se eu ver a face desse Deus, eu vou ser fulminado, eu vou ser morto. Mas ele não chegou a ver a face do Senhor, só viu a borda lá embaixo das vestes do Senhor. E ali ele falou assim: olha, eu sou homem de lábios impuros, estou no meio de pessoas impuras, de lábios que só falam besteira. Aí
Aí você viu ali na mensagem da palavra que o anjo do Senhor foi lá no trono, pega com a pinça uma brasa, uma tenaz, uma brasa, e vem e põe sobre a boca de Isaías. O que ele fala naquele momento? Pai do Senhor, varão. O que ele fala naquele momento? Olha, eu estou tirando toda a impureza da sua boca. Eu estou trazendo santidade. Essa boca da agora para frente vai estar pronta para na hora que Deus precisar, ela falar da palavra santa. E Isaías naquele momento deve ter olhado para dentro de si, imaginado o quanto esse Deus é maravilhoso, o quanto esse Deus é poderoso. E ali naquele momento o próprio Deus olha e fala assim: quem eu vou enviar para levar o Evangelho? Quem eu vou enviar para fazer minha vontade? Ele falou: eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Ele já estava pronto, com os lábios puros, para dizer da pureza da palavra, da pureza que Deus faz, prodígio, maravilha. Mas aqui, hora nenhuma você viu ele falando assim: eu vou levar o Evangelho, vou levar a verdadeira palavra, e estou eleito na fita, ninguém vai pôr a mão sobre mim. E não foi bem isso que Deus falou para ele. Deus é o nosso escudo, Deus é o nosso protetor. Ele vai nos levar a enxergar a necessidade de mostrar, sem agredir, sem soberba, que o Evangelho vai ter que chegar a todos os ouvidos. Mas o próprio Deus sabe que nem todos que vão ouvir a palavra do Senhor vai querer decidir andar na presença dele. Tem pessoas que mesmo ouvindo, mesmo passando por sacrifício, mesmo sabendo a diferença entre o inferno e o céu, ele vai decidir querer ir para o inferno. Ele vai decidir renunciar a Cristo. E Deus vai lutar até o último momento para mostrar que a glória dele é mais poderosa, é mais gostosa. E lá nessa glória, lá nessa nova Jerusalém, a palavra do Senhor diz que não vai ter velório, defunto. Lá nessa glória não vai ter ranger de dente. Lá nesse local não vai precisar de você se alimentar, porque você vai estar em espírito. Quem alimenta é a alma. O espírito se alimenta daquilo que nós vamos ter lá em abundância, que é o próprio Deus alimentando nós com a palavra, o próprio Deus alimentando nós com a unção. E nós precisamos, Senhor, é dele, é entender o projeto dele. Ele é um Deus que tudo vê, tudo pode, mas ele é um Deus justo. Ele é um Deus que não apoia o pecado, mas abençoa aquele que é o pecador. E nós precisamos entender o que é renunciar ao pecado. Nós precisamos entender que para estar nesse local, o pecado não vai entrar. Mas se Deus quiser que eu vou para lá, Ele vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Irmão, sai dessa vida, porque Ele não vai aceitar. Ele vai te mostrar que precisa de renúncia. Ele vai te mostrar que você precisa de entender, renunciar ao pecado, voltar para Ele de coração, para que Ele te dá o perdão e você viva em liberdade. Você não pode ser aprisionado pelo pecado, você não pode ser escravo de principado, potestade, fazer pacto para ter carro, fazer pacto para ter uma mulher do seu lado, fazer pacto para ter um homem. Você tem que fazer aliança. E no momento que você faz aliança, você tem a graça de Deus para entender que esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso fez a sua história. E na sua história Ele não deixou faltar um ponto e uma vírgula, Ele não deixou faltar nada daquilo que você necessita. E às vezes você quer necessitar, não porque precisão, mas por vaidade, de querer ser aquilo que Ele não escreveu seu. Aí você distorce a história que Deus fez. Você distorce aquilo que Deus tem para você. E aí quando a consequência vem, porque toda ação tem uma consequência.
Quando a consequência chega, você fala: ah, meu Deus, o que eu fiz para o Senhor? Aonde o Senhor estava na hora que eu estava passando por isso? Do seu lado, falando para você: escuta, eu não tenho isso para você. Não, mas eu dou um jeitinho aqui, eu contorno a situação. Deus sabe que não vai ter esse jeitinho. Mas às vezes Deus permite. Deus não queria que o povo escolhido dele, os israelitas, os hebreus, tivesse a direção do homem para dirigir eles. Mas chegaram um ponto que eles chegam para Samuel e falam: não, nós não queremos mais que o Deus use o profeta para falar com nós o que nós devemos fazer. Nós queremos um rei, e esse rei possa nós ver ele, possa pegar nele. Esse negócio de Deus falar com você, para você vir falar com nós, é ultrapassado. Igual o povo hoje em dia fala que a palavra de Deus é ultrapassada, que Jesus fraquejou no que ele veio fazer. Imagina se Jesus fraquejou. Jesus ensinou nós a dar sequência. Nós que somos fracos e não damos sequência de acordo com o que ele ensina. Cadê as igrejas fazendo prodígio, maravilha de aumentar o pão, multiplicar peixe? Cadê as igrejas fazendo cura? Cadê as igrejas levantando cego, tirando escama dos olhos do cego? Então eu quero falar para vocês nessa tarde: Jesus ensinou nós a viver e dar sequência no que ele veio fazer. É o mesmo que a gente é chamado por Deus para ser um ministro da palavra dele, e ele usa nós de conformidade ele necessita naquele momento. Quantas vezes a minha esposa está aqui, sabe quantas vezes que me preparei na palavra, porque a palavra já é nada, para ir para a casa de oração, o próprio Deus olha para mim e fala assim: olha, hoje você não pode dar essa palavra. Tem pessoa lá dentro que não está pronta, preparada para ouvir. Muda a palavra. Naquele instante, quando você está ouvindo aquela voz, aquela algo tremendo, ele fala uma palavra com você que você se sente assim, com dificuldade. Mas, Senhor, eu não me preparei nessa palavra. Como é que eu vou dirigir essa palavra? Como é que eu vou falar dessa palavra? E ele olha para você e fala: quem vai conduzir, quem vai falar sou eu. Só abre a boca que eu uso a sua boca para sair o som. Então é melhor você deixar Deus te usar, melhor você deixar Deus falar, do que nós querer fazer a condução. E aí Samuel fala com o povo: olha, vocês estão errados. A consequência de não querer deixar Deus guiar tem uma consequência que vocês não sabem, que é a cabeça do ser humano. Não, mas nós queremos. E Samuel vai falar com Deus em oração, e Deus responde: Samuel, eu não chamei, mas eu vou permitir para esse povo saber. Mas avisa para esse povo que os filhos deles vão ter que pagar imposto. Os filhos deles vão ter que ser escravizados por esse administrador. E foi colocando tudo que ia acontecer. Mas mesmo assim o povo, quando parece que é coisa ruim, mas aí que eles querem mesmo. Quando é coisa boa, coisa que dá em abundância, eles não querem. E aí eles exigiam o que queriam. David Samuel fala com Deus, Deus fala: então vou permitir. Permitiu que o Saul fosse ungido rei. Imagina um rei que nem foi Saul. Quantos profetas que estavam ali na casa de profecia Saul matou? Quantas vezes Deus manda Saul fazer as coisas, Saul não obedece, a ponto do próprio Deus chegar para Samuel e falar: até quando você vai ter dor desse homem? Eu não vou tirar a unção dele, mas eu vou tirar o meu povo debaixo do jugo dele. Agora eu vou te enviar à casa de Jessé, porque eu escolhi alguém para ser um rei meu. Um ele permitiu ser rei, o outro ele escolheu ser rei. E ambos eles fizeram coisas pecaminosas. Mas um que foi escolhido era aquebrantado de coração. Quando ele errava, que ele pecava, ele dobrava o joelho e clamava a Deus. Ele chegava para Deus e falava: Senhor, eu pequei, Senhor, eu fiz mesmo.
não vou ocultar meu pecado não, porque do Senhor nada esconde. Eu pequei com Betseba, mandei o marido dela para a morte porque ela era viúva e eu podia casar com ela. O próprio profeta Natan olha para ele e fala assim: rapaz, você podia casar e ter a mulher que você quisesse, quando você quisesse, Deus te dava. Para que você foi mexer com isso? O cara que é o melhor amigo seu. E na jornada de Davi, depois de ser ungido rei, ele passou grandes aprovações, grandes lutas, grandes dificuldades. Mas era um homem sábio, porque todas as vezes que ele achava que não tinha solução para ele não saía desesperado procurando os homens conselho, não. Ele ia para oração, ele ia para buscar em Deus o que ele deveria fazer. A ponto de quando ele saiu com 600 homens e foi guerrear contra os filisteus, eles foram lá e queimaram as casas deles que estava só com os anciões e com as mulheres e as crianças, e levaram tudo, pegaram os despojos, pegaram tudo e levaram. Quando Davi chega com os guerreiros, soldados, chega lá, as casas estão queimadas e não tinha ninguém mais. Aí eles pressionaram Davi, chegaram ao ponto de querer matar Davi. Davi não deu moral nem ouvido para a bramura daqueles homens. Davi foi para a oração. Aquele que tem intimidade com Deus, no momento difícil, ele vai para o joelho, ele vai para a oração. E Deus olha para ele e fala: Davi, vai, eu darei esse povo na sua mão. Só que nessa jornada eu vou te dar na sua mão, você tem que ouvir o que eu vou te falar agora. Você vai atravessar o rio, e aqueles que abaixar para beber água com o peito na terra, manda voltar. Mas Senhor, lá está vindo 18 mil homens ao nosso encontro. Nós é 600, divide 18 mil por 600, quanto vai dar? Para cada guerreiro que Davi tem que matar para ser bem sucedido. Não tem problema, Davi, vai que eu vou te dar na sua mão. E Davi vai, chega lá na hora de atravessar aquele rio. A maioria deles, 300 deles, baixou e botou o peitão na terra para beber água porque estava cansado. Davi falou: esses que baixou pode voltar, se atravessar o rio com nós não. Se 600 já não dava nem nega para eles lutar, e agora só 300? Deus fala com Davi e fala assim: a hora que chegar lá, debaixo das amoreiras, vocês ficam quietinhos. Espere eu chegar. Esse espere eu chegar, irmão, é a mesma coisa que falar assim: ó, eu estou mandando vocês na frente, mas eu vou lá guerrear com vocês. Fica tranquilo. Como é que você fica tranquilo sabendo que vem 18 mil homens contra 300? Não é 300 mil, não, é 300 homens. Aí você chega debaixo das árvores cansado, desiludido, perdeu os seus despojos, perdeu as esposas, perdeu os filhos. Aí você chega lá debaixo daquelas árvores, eu vejo assim, não está na Bíblia não, mas eu vejo um homem cansado, ele chega numa sombra, ele quer deitar ali debaixo daquela sombra, ele quer descansar o máximo, porque ele sabe que ele pode morrer a qualquer momento, porque vai haver uma batalha, um derramamento de sangue. Mas Deus falou: espera que eu vou lá. O problema é esperar diante da opressão. Davi pega um homem e fala: fica de sentinela lá, ó. Eles vão vir por lá. Aí o sentinela daqui a pouco chega perto de Davi e fala: Davi, é gente demais, vamos correr enquanto dá tempo? Davi falou: se aquieta, rapaz, volta para lá. Daqui a pouco ele vem de novo: Davi, os 18 mil fez um circo. Agora nem correr, mas não tem jeito, porque o dado para virar o nariz tem soldado. E bem armado. Volta para lá. Ele voltou e falou: Davi, agora não tem gente que ficar lá não. Eles vão chegar lá onde eu estou. Agora é aqui, ó, vamos morrer debaixo dos pés de amora, das amoreiras. Davi, agora o que nós faz? Porque quando esse acha que você é líder, você tem que ter a solução para tudo. E a solução não é o líder, a solução é Deus que usa o líder. Aleluia. E esse Deus olha para aquela situação, esperou até o momento exato, Deus vem, chacoalha as amoreiras, e eles chegaram. Quando Davi viu as amoreiras balançando, gritou com eles: se põe de pé e vamos guerrear.
Talvez ele chamou o soldado para guerrear porque não tinha mais solução nem para morrer, porque estava no meio do circo. Vamos guerrear. Quando eles jogaram-se de pé e puxaram das espadas, só via cabeça de soldado caindo, mas não eram os 300 não, caiu foi dos 18 mil, morreu 18 mil soldados dos filisteus numa pancada só. E aí os soldados de Davi falaram, tem alguma coisa errada, a minha espada nem suja de sangue, não está aí como é que esse povo morreu. Porque se você tem intimidade e sabe esperar no Senhor, Ele vai te acudir na hora certa. Isso é verdade. E aí eles pegaram os despojos, eles pegaram as esposas, pegaram os filhos, trouxe tudo de volta. Eles não venceram. Deus falou assim, vocês não precisam de mim, a batalha por mim, sou eu que vou a batalha por vocês. O problema é esperar. O problema é estar com fé para ver Deus agir. Porque nós queremos dar uma ajudinha para Deus, nós queremos ver a coisa da nossa maneira e não da maneira de Deus. E Deus não vai fazer nada para mim do jeito que eu exijo que Ele faz. Ele vai fazer do jeito que Ele agrada em mim a vontade dEle. Nós precisamos de entender que não é Deus que precisa de nós. Somos nós que dependemos de Deus. Você não tem que ter medo de Deus, você tem que temer a Deus, respeitar a soberania de Deus. Esse homem chamado profeta Isaías é um dos profetas que mais eu gosto de ler, eles e Jeremias, Samuel, Daniel. Por quê? Porque eles temiam a Deus. Esse profeta Jeremias andou na presença de Deus. E as pessoas viam os trajes de Isaías e falavam assim, esse homem não tem vergonha de andar com as nádegas de fora? E Deus olhava para Jeremias e falava para ele, para Isaías, falava para ele, eu também tenho vergonha desse. Andar na presença de Deus é fazer o que Deus quer. Aleluia. Se Deus quiser você andando no meio dos ricão, dos importados, cheio de perfume importado, Ele vai te pular. Mas se Ele quiser que você faça a vontade dEle, também Ele vai te mostrar aqueles pequeninos para você abraçar. Me prova na Bíblia que Deus mandou um dos profetas dEle ir para dentro do palácio comer do bom e do melhor. Toda vez que alguém clamava que Ele mandava um profeta, o profeta ia para a casa da viúva. O que na casa de uma viúva tem? Principalmente naquele tempo que a viúva não ficava com herança boa. Chegava lá, o que você tem? Faz um bolo para mim? Não, ó, só tem um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um pão para mim, mas meu filho comer, depois não vai morrer porque não tem mais nada. Ela era viúva, era carente. Não, vai lá e faz primeiro para mim. Você pode até pensar que o profeta é egoísta, né? Não, ele estava ordenando para que ela ouvisse a ordenança de Deus e desse de comer para o profeta. O que acontecia com as viúvas? Não faltava farinha na sua panela. Não faltava. Não faltava azeite. Aquela viúva mesmo do 2 Reis, capítulo 4. O profeta Eliseu olha para ela e fala assim, vai à vizinhança e busca todas as vasilhas vazias, entra para dentro, fecha a porta após seus filhos, e eu vou multiplicar o azeite. E ela teve azeite de boa qualidade para vender, pagar o agiota, pagar quem o marido morreu devendo, e ainda sobrou para ela e os filhos se alimentar, porque ela deu ouvido à voz do homem de Deus. E nesse mesmo profeta, ele passa na casa de uma mulher sumanita e come pão. A mulher fala para o marido assim, vamos fazer um quartinho para esse homem de Deus aqui em cima. Botou lá uma mesa, botou lá uma cama para ele descansar depois de comer o pão. E ele se sentiu tão abençoado por aquela mulher rica, não faltava nada para ela. Ele chega para Geazi e fala, Geazi, o que você acha que esse povo aqui está precisando? Tudo que eu vejo eles têm. Geazi falou assim, eu percebi que na casa deles não tem um filho. Ah, não tem não, Geazi? Tem não. Ah, então vou profetizar que ela vai ter um filho homem. Por que filho homem? Porque antigamente
A alegria do marido era ter um filho homem para dar sequência na família. E ele profetizou e a mulher teve um filho. Só que o filho dá uma dor de cabeça e morre. A mulher vai atrás do profeta, do homem de Deus. Chega lá, ele olha para Geazi e fala assim: Geazi, eu tenho intimidade com Deus e Deus não me contou que ela estava vindo, não. O que essa mulher vem fazer? O que está se sucedendo? Chegou para ela e falou assim: tá tudo bem? Ela falou: vai tudo bem. Aí o filho estava deitado na cama do profeta morto. Talvez se você tinha enterrado o filho, chorado amargamente, e não tinha recebido a bênção. E aí o que Deus quer que eu e você faça? Aprende a confiar nele. Aprende a esperar nele. Aprende a ouvir ele fazer aquilo que é necessário ser feito. E muitas das vezes nós não temos paciência de esperar o Senhor fazer. Ah, mas eu preciso, é para ontem, não é para hoje. Oh, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que você precisa na hora que precisa, do jeito que precisa. Então Deus é mau que tem uns comendo, jogando fora e outros passando fome. Às vezes eu fico assim imaginando como Deus é sábio. Ele usa o próprio inimigo para fazer nós voltar para Ele. Porque se nós estiver tudo bem, se nós tiver um celeiro cheio, bastante saúde, carro bom para andar, a família dando glória a Deus aí tranquilo, sem precisar de nada, nós já lembra do próprio Criador de chamar ele para sentar à mesa com nós para fazer a refeição? Não lembra. Aí ele usa quem para fazer nós enxergar que nós somos necessitados dele? O próprio inimigo. O próprio inimigo tem ciúme de nós, porque nós fomos criados por Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança desse Deus. Aí às vezes a gente brinca e fala um para o outro assim: rapaz, mas você é feio, hein? Eu fico pensando na ofensa que nós estamos fazendo para Deus. Porque se nós somos a imagem e semelhança desse Deus Altíssimo, e eu falo para a senhora que a senhora é feia, estou falando de quem? Estou falando de Deus aí. E Deus olha para mim e fala assim: se ela é feia, você é pior, porque você também é a imagem e minha semelhança. Então nós precisamos de lembrar: para ser profeta não é fazer a vontade, e sim aquilo que Deus tem. Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu, mas ele profetizou 750 anos antes que Cristo viria à terra. Ele profetizou e falou assim: virá do ventre da mulher, a virgem dará um filho que salvará o mundo do pecado. Aí o profeta chega e fala assim: olha, Deus está falando aqui na palavra que você vai alcançar isso, isso e isso. Aí ele quer que acontece ontem, não é nem amanhã não, eu queria que fosse ontem. Ah, mas esse cara profetiza e não acontece. Aí você pergunta para ele: você está na posição de receber a bênção? Você está fazendo por onde receber a bênção? Você vigiou para o inimigo não te tomar de novo a bênção? Então a gente precisa de entender. Isaías profetizou foi 750 anos antes de Cristo. Agora me prova que a Bíblia Sagrada está ultrapassada. Como é que foi o nascimento de Jesus? Ele nasceu de quem? De uma prostituta? Ele nasceu de uma virgem. Maria não tinha conhecido homem, Maria era virgem. José não tocou em Maria, até que Maria deu à luz do menino chamado Emanuel. Jesus é Deus conosco. O homem temia a Deus, o homem respeitava a vontade de Deus. Quando José, lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, queria sair e deixar Maria, o anjo do Senhor veio em sonho a José e falou: não tema, larga Maria. O que nela está sendo gerado é um projeto de Deus para salvar o mundo. O que José fez? Estou dentro do projeto. Eu e Maria vamos levar esse projeto avante.
E ele não recuou. E quantos de nós que o próprio Deus tem falado e nós não temos obedecido? Quantos de nós quer que Deus faz aquilo que nós queremos e não obedece o que Ele quer que nós façamos? Quantas casas do Senhor que tem tido dignidade de pregar o verdadeiro Evangelho, louvar a verdadeira canção que chega nos ouvidos do Senhor, a casa do Senhor está vazia. As pessoas falam, não, muito pequenininha, muito feia, né, irmão? Tem nem uma coisa assim para mostrar que eu estou num lugar chique. Aí eu fico imaginando, Jesus quando nasceu, ele nasceu no palácio. E ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele nasceu dentro de uma manjedoura. Você já parou para imaginar o que é uma manjedoura? Aonde os animais passam a noite. Ali eles defecam, ali eles fazem xixi. Ali o cheiro não é agradável. O que ele quis falar? Seja humilde. Jesus, depois de grande no seu ministério, ele reúne 12 homens, convida 12 homens para andar com ele. Me prova. Só um era doutor. O resto, tudo bebarrão, ignorante. E foi ser os seus discípulos. E aí Jesus faz o quê? Para ensinar eu e você a ser humilde. Tira sua capa, amarra-se uma toalha na cintura, pega uma bacinha com água. Vocês já banharam, mas eu preciso lavar o pé de vocês. Pare, raciocínio o que é lavar o pé de um discípulo. Imagina lavar o pé de alguém. Hoje nós andamos de meia, de sapato. Antigamente eles andavam de precata, né? Alparcata. Era só as correias por cima. Ali juntava o suor. Ali juntava aquela terra fina. Ali ia virando uma meleca. Ali ia fedendo. Ali ia todo jeito que eles não tinham. Não vi nenhuma vez eles lavando os pés com sabão. E Jesus se abaixa ali e lava os pés dos discípulos e enxuga. O que ele quer falar para ele com isso? Seja humilde. Agora para, imagina Jesus falando que eu e você faria maior do prodígio que ele fez. Me mostra se Jesus aguenta ver sonho morto. Se ele aguenta ver defunto. Ele não aguenta. Quando eu e você estava morto no pecado, ele foi lá, deu a última gota do seu sangue, lavou nós com o sangue dele e tirou nós do pecado para nós ter livre liberdade. Ele não aguenta ver morte. A própria palavra diz: se ainda estiver morto, viverá. E aí nós estamos tentando enterrar o nosso sonho. Nós estamos tentando enterrar aquilo que Deus tem para nós fazer. E Jesus olha para mim, olha para você e fala: não enterra não. A ponto dele deixar mostrado para nós quando ele foi no encontro da viúva de Naim. Ele vai sair no corpo fúnebre, levando aquele caixão para o filho único dela, já era viúva. Jesus chega e não faz reverência não. Jesus chega e fala: dá uma paradinha. Imaginou, irmão? Nós lá? E ele fala assim: para aí. Aí os 6 homens que estavam levando o corpo botou o caixão no chão, porque antigamente não chamava caixão, era esquife. Bota o caixão no chão porque está pesado. Jesus olha para ela, tem compaixão dela e fala para ela o quê? Por que choras? Esse por que choras tem muita visão para você entender. Você está chorando por quê? Se a ressurreição e a vida eterna estão na frente. Basta você clamar, basta você buscar, que eu farei. Peça e eu te darei. Bata e eu abrirei a porta para você.
Agora imagina aquela mulher indo levar o filho dela para o sepultura. Jesus chega, estava em carne e sangue na face da terra e fala para ela: por que choras? Vai dentro do caixão, com tristeza. Acabou a minha vida. Ele vai lá e põe a mão em cima do esquife. Prova para mim que ele orou. Ele ordenou. Ele deu uma autoridade. Haja vida e vida com abundância. E o rapaz senta. Agora imagine, irmã, o defunto sentado. Está preparado para ver Jesus ressuscitar o seu sonho? Está preparado para ver Jesus falar: Senhor, irmã Maria? Está preparado para ver Jesus trabalhar em seu favor? Você tem orado, você tem buscado, você tem tido alegria de ter intimidade com esse Deus? Muitos de nós de joelho ali, ora, clama, pede, mas não espera a resposta de Deus. Quando nós acabamos de lamentar, levanta, bate a poeira das nádegas e vai embora e deixa Jesus sem responder. Aprende a ouvir Deus falar. E Deus quer falar conosco nessa tarde. Deus quer ter intimidade com nós essa tarde. Ele quer tomar um cafezinho com nós. E vocês estão preparados para tomar um cafezinho com Ele? Está preparado para ouvir Ele preencher as suas necessidades com aquilo que Ele tem de melhor, que é a palavra dEle? Aí você fala assim: mas eu queria que o Senhor me desse uma casa. Eu queria que o Senhor me desse um carro. O que você gostaria que o Senhor fizesse por você agora à tarde? Se você conhece a palavra, o que você gostaria de ter das mãos do Senhor hoje? O que eu mais desejo da mão do Senhor não é cura, não é prosperidade. O que eu mais desejo da mão do Senhor para a minha vida é o maior dos maiores presentes. É a salvação. Porque a palavra do Senhor diz que as demais coisas Ele acrescenta na nossa vida. E Ele tem acrescentado na minha casa. Nós podemos estar passando a maior dificuldade financeira. Porque essa casa aqui, que nós oramos, agradece o Senhor, são 3 mantenedores. Eu, minha esposa e minha sogra. É os dizimistas que tem na casa do Senhor. Me mostra qual dia que nós atrasou para a casa do Senhor sem vergonha. Nós tira do nosso pagamento, nós tira da onde não tem, mas me prova que na minha mesa faltou o pão de cada dia. Graças a Deus, não. Nunca. E Deus tem dado graça para nós, né, irmã Maria? Nem farta, a mesa farta. Mesa farta. E o melhor de tudo, irmã Maria, tem dado saúde para nós alimentar. Graças a Deus. Graças a Deus. Então nós somos alegres, felizes, que esse Deus é um Deus maravilhoso. Ele tem dado saúde para nós. Ele tem dado remédio para fazer aquilo funcionar. Ele tem dado para meus cunhados condição financeira para eles manter a família. O que nós queremos mais? Nós podemos sair daqui agora e ir lá em casa fazer um café, compra um pão lá quentinho na padaria, convida Jesus para sentar com nós à mesa, come o pão quente. Então eu sou agradecido a Deus por estar de pé. Porque eu sei o que é passar um ano comendo chuchu, sem ter intimidade com Deus. O dia que eu passei a ouvir a voz do Senhor, que é a palavra de Deus, a minha vida tem tido mudança. A minha vida tem tido qualidade. Eu não estou falando para vocês que eu não tenho tido dificuldade. Não, eu tenho falado para vocês que eu tenho alegria de vencer. Eu tenho alegria de orar, clamar a Deus e Deus fazer grandes prodígios e maravilhas. Amém. E responder. Quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? E mesmo assim, pela sua infinita misericórdia, Ele tem abençoado. Quero convidar você a ter fé. E ter fé, irmão, não é grande do tamanho de um caroço de jaca, não. É do tamanho de um grão de mostarda. Esmeralda. Quem? Irmão Esmeralda? Lá da Bahia? Paz do Senhor, irmão Esmeralda. Abraço na nossa Ana Paula. Fala pro nosso irmãozinho aí que o perfume vai... O dia que nós for, nós leva um perfume para ele. Ele tem um filhinho pequeno, está até na paz agora.
Toda vez que eu vou lá dar um litro de perfume para ele, ele bate um pouquinho, guarda os frascos do perfume vazio, porque foi eu que dei para ele. Graças. Amo sua família, a família do irmão Fernando. Amo vocês de coração. Quero convidar vocês agora para estar orando. Quero convidar vocês agora. Laurilene, Brasília. Laurilene, você sabe que faz muita falta de Moisés. Mas que o Senhor abençoe a vida da irmã Vera e que ela tenha graça e termine os dias da história dela em paz. E vocês sejam abençoados no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar vocês agora a nós fazer uma oração sincera. Deus, nessa tarde, como o Senhor foi no jardim do Éden, quando entrou o pecado, o Senhor chamou por Adão e Adão estava escondido porque estava com vergonha. Eu também, Senhor, estou tendo vergonha de ir à tua presença, porque há pecado sobre os meus ombros. Mas se o Senhor é um Deus pecado, um Deus misericordioso, porque eu sou um homem cheio de pecado, eu confesso, Senhor, que preciso da sua infinita misericórdia. Levanta as suas mãos, ó Deus, e vem fazer de mim conforme o Senhor fez quando tirou nossos antepassados da mão do faraó no Egito. Me tira, Senhor, dessas algemas do pecado. Me liberta, Senhor, com teu sangue carmesim, para que eu vá pregar o evangelho, levar o verdadeiro evangelho. Ensina-me, Senhor, a ter fé, a ver o agir e o mover do Senhor que tem agido e movido sobre mim. Eu te peço agora nessa tarde, entra, Senhor, comigo, aonde necessário for levar a sua palavra. Que nos hospitais, ó Deus, seja esvaziado, seja curado, liberto, dá uma oportunidade àqueles que estão enfermos. Também, Jesus, entra nos presídios. Vem, ó Deus, trazendo, Senhor, que eles paguem todo o mal, todo o pecado, mas que saia pela porta da frente, Senhor, e nunca mais volta para as algemas de Satanás. Pai, eu quero nessa hora agradecer ao Senhor pela vida do irmão Wilson, pela vida da irmã Cíntia, pela minha vida, pela vida da Edilene, do irmão Destival, irmã Iva e os filhos da descendência deles. Eu lhe peço, Senhor, que entra na minha casa, na vida da minha matriarca, irmã Maria. Abençoa, Senhor, a descendência da irmã Maria, abençoa minha esposa, os meus filhos, meus enteados, meus netos, minhas netas. Cobre, Senhor, cada um dos que estão aqui na igreja, na casa do Senhor, com teu sangue carmesim. Entra na casa da irmã, Senhor, que está aqui para ouvir a mensagem. Abençoa, Senhor, o meu amado, meu irmão, meu amigo, que ele seja agora graciado com o sangue carmesim do Senhor. Cobre nós com teu manto sagrado e dê-nos, Senhor, a vitória. Eu lhe peço para a honra, a glória do teu nome, que é santo, em nome de Jesus. Amém. Permita, irmão, que o grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo e que as bênçãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, está encerrado.